Olha, eu não vou procurar um médico, eu não vou procurar uma terapia, eu não estou com depressão, eu não estou triste. Mas será que depressão é só tristeza? Olá, seja bem-vindo. Aqui você vai encontrar dicas e informações sobre como reencontrar a vontade de viver a vida novamente. Meu nome é José Ferreira e nesse episódio eu vou falar que o humor deprimido é muito mais do que uma simples tristeza. Bora lá? Para que eu possa te falar o que é a depressão, é muito mais do que tristeza, eu tenho que falar o que é depressão. Gente, a depressão é um transtorno de humor, né? Onde nós ficamos incapacitados de fazer as coisas que fazíamos anteriormente. Nós ficamos incapacitados de sair com os amigos, nós não temos esse interesse, nós ficamos totalmente desanimados, sem energia, atrapalha o sono, atrapalha o seu apetite, você tem déficit de memória, você tem diminuição de concentração. Então tudo isso faz com que você não consiga, olha só, não consiga, não é porque você não quer, não consiga exercer atividades e nem, muitas vezes, em casos mais graves, levantar da cama. Tá, mas então qual a diferença entre depressão e tristeza? Gente, a depressão é uma doença, a tristeza é natural do ser humano. A gente tem que reaprender a ficar tristes. Tá, o que eu quero dizer com isso? O que é esse negócio de reaprender a ficar triste? Nós pensamos que nesse mundo atual não podemos mais ter esse direito de ficar tristes. Se por acaso alguém querido falecer, é lógico que eu vou ficar triste. Não tem como não ficar triste. É interessante que nós pensemos nisso para que a gente possa recuperar esse direito de viver, de passar por esse processo da tristeza, que é um processo natural do ser humano. Agora, se a tristeza persistir de mais de 2 semanas, aí tem que ligar um sinal de alerta, porque daí já não é natural, né? Aí a tristeza ela se transforma em um transtorno, justamente a depressão, que vem seguido de mais outros fatores, que se deixar, ela te incapacita. Mas por que é tão importante nós conseguirmos identificar isso, essa diferença entre depressão e tristeza? Porque assim, tem um pensamento, por assim dizer, social em que a tristeza é a depressão, né? Ou seja, se eu estiver triste, muito triste, é porque eu estou com depressão. E nem sempre. Na verdade, gente, a depressão ela cursa com um quadro de desânimo e falta de prazer, que é chamado de anedonia. Claro, a tristeza também está presente como um quadro maior, um sintoma maior, mas a maioria das vezes a pessoa não tá exatamente triste. Ela chega, por exemplo, para mim, né, e fala assim, na verdade eu não estou triste, doutor, não, eu estou sem interesse, eu não quero mais fazer nada, eu estou desmotivado, né, parece que eu estou sem energia, né, muitas vezes eu não quero nem levantar da cama direito. Isso é chamado de anedonia, né? Falta de interesse, de prazer de fazer as coisas. Então, é importante que a gente saiba que a depressão também é isso, né? Que a depressão também tem dores que a gente nem imagina que possa ser depressão, porque ela causa uma inflamação, né? No cérebro, a depressão causa um efeito inflamatório no cérebro. E você sabia que através desse efeito inflamatório você pode ter dores no corpo, dores aqui na lombar, dores de cabeça, né? Dores nas articulações. Claro, essas dores se aparecer de repente, sem motivo aparente ou sem um caso que justifique essas dores, né? A depressão pode causar isso. Ela pode também causar dores também na questão do estômago, né? Pode causar constipação, né? Falta de sono, aumento ou diminuição de apetite, né? Então, assim, não é só a depressão que pode ser dito, né, como que seja tristeza, mas também esses outros sinais e sintomas que eu acabei de
falar aqui agora. Tá, mas a depressão é uma só? Ela tem outros tipos de depressão? Sim. A depressão, principalmente a depressão maior, ela tem 5 subtipos. A depressão atípica, que cursa com um quadro de muito sono. A depressão pós-parto, onde a mulher tem esse início de depressão 2 semanas depois de ter o bebê. A depressão psicótica, a depressão bipolar e a depressão chamada de depressão ansiosa. A depressão ansiosa é uma das mais comuns que a gente encontra hoje em dia, porque ela tem sintomas da depressão, mas também tem ansiedade, né? Então, essa ansiedade faz com que a pessoa fique angustiada, faz com que a pessoa fique inquieta, mas, ao mesmo tempo, ela tem falta de interesse, falta de energia, falta de vontade de fazer as coisas, né? E perca, né, da memória, perca do raciocínio, ficar lento, né? Você não tem muita concentração nisso. Segundo a terapia cognitiva comportamental, existe a tríade depressiva, que é a depressão ataca o eu, ataca o agora, né, e ataca o futuro. O que eu quero dizer com isso? Você se vê, quando você está deprimido, você se vê totalmente a pior pessoa do mundo, né? Como eu disse, tem esses pensamentos depreciativos recorrentes, né? Em que você fala que você não presta para nada, que você não serve para nada, que olha só, os outros estão felizes, os outros estão vivendo a vida e eu estou aqui, né, no buraco, né? Para mim a vida não tem mais sentido. Outra coisa também, né, o sentido do eu, está no seu eu, o sentido de você existir, o sentido de você fazer as coisas, você perde totalmente. Você perde de si mesmo, né? Tem muitas pessoas que têm a chamada despersonalização. Ela não consegue se ver mais, porque assim, há algum tempo atrás ela conseguia ir lá jogar bola, ela conseguia sair com os amigos, né? Enfim, ela conseguia trabalhar, ser produtiva. Agora ela não consegue nem levantar da cama direito e muitas vezes nem lavar uma louça, sabe? Uma das maiores dores também da pessoa é não conseguir estar com a família, não conseguir sair, passear, né? E às vezes as pessoas pensam que isso é natural, deixa, eu vou recuperar, né? Isso é cansaço no início, né? Porque quando chegam esses sintomas que eu estou falando, já é incapacitante, daí a pessoa vai procurar, né, um psicoterapeuta ou um médico. E isso que é complicado, gente, porque assim, infelizmente, 80% das pessoas que procuram um psicoterapeuta ou um médico já estão no nível mais médio, ou seja, deixaram piorar esse quadro. É por isso que a minha intenção aqui também é informar vocês sobre isso, para que vocês possam identificar essa tristeza normal, da tristeza persistente da depressão, junto com outros sintomas também que estão presentes, né? E o que eu quero dizer quando a depressão ataca o presente, né, o agora? Ela mente para você dizendo que o agora não tem importância nenhuma, não importa esse agora, não importa as coisas que estão acontecendo, sabe? A única coisa que você quer é ficar isolado, né? Você simplesmente perde esse sentido de viver o agora, né? E também o futuro. A depressão é expert de fazer com que você perca a esperança. Pessoas com depressão mais graves não têm perspectiva de futuro, nem pensam nisso. Elas não têm perspectiva nem do agora, né? Quanto mais do futuro. Então, gente, preste atenção nisso, né? Claro, tem sintomas que são mais leves, né? Eu estou aqui, mas eu estou com uma angústia muito forte. Parece que vai explodir do meu peito, né? Não que seja leve esse sintoma, mas já seria um pouco mais leve na questão de você não ter perspectiva nenhuma sobre o futuro, por exemplo, né?
Tem pessoas também que sentem, né, que isso nunca vai passar. Essa dor que você está sentindo, esse desgaste que você está sentindo, nunca vai passar. Né? Isso também é a depressão mentindo para você da questão do seu futuro, certo? Então, fique de olho, tá? Nessas questões, nessa tríade da depressão. E sempre questione também. Tá, será mesmo que eu não sirvo para nada? O que eu fiz uns anos atrás que foi tão bom, que eu tenho orgulho? Né? Será que mesmo eu não sirvo para nada? Será que mesmo tenho essa culpa? Sendo que eu não tive, né, a opção, sendo que eu não tive a oportunidade, né, ou a possibilidade de mudar a situação? Questione-se. Coloque pelo menos, né, na sua frente, né, quando eu falo na sua frente no sentido de metáfora, mas escreva no papel, coloque pelo menos outras possibilidades que possam ser, né, existir, que possam ser possíveis para você. Não apenas acreditar que você não presta para nada, mas coloque na mesa tudo o que você já viveu, o que você já foi capaz, né, que você pode ainda ser capaz, que não é, olha só, não é você que não quer, é a depressão que está te fazendo isso. Você não é a depressão. Pense bem, você não é a depressão. A depressão está com você. E você pode, sim, né, se posicionar frente à depressão. Claro, não podemos nos livrar assim, não temos essa capacidade de estalar os dedos e nos curar de repente. Mas você pode, sim, no mínimo, falar assim, eu não vou me entregar. Tá, eu posso ter esses pensamentos, mas eu vou lutar para realmente entender isso. Lutar para realmente melhorar disso. Lutar para eu voltar a essa energia que eu tinha antes, voltar a fazer as coisas que eu tinha antes. O que eu tenho que fazer? Se pergunte, escreva. O que eu tenho que fazer para voltar a ter essa energia? E sabe, gente, muito da depressão também requer fatores genéticos. Sim, tem muita evidências que vem, né, depressão de carga genética. Quando você percebe que aquela pessoa que praticamente não era para ficar triste ou não era para perder o interesse, era para ser alguém bem sucedido, que tem condições financeiras, que tem uma boa casa, que tem bons relacionamentos, né? E mesmo assim ele perde interesse em tudo. O que será? Justamente isso. Fatores genéticos. Muitos também vêm de fatores ambientais, né? O estilo de vida, né? Isso pode ser gatilhos, né, para que disparem isso, né, em algum momento da vida. Quando você trabalha demais, quando você se estressa demais, você vai esgotando, né, sua energia mental e física também. Né? Quando você não descansa, você não se dá o direito de descansar. Aí que está o problema. Nós precisamos também descansar para que nós possamos recuperar. Não é só trabalhar, mas quando falta esse equilíbrio da recompensa, né, do descanso, do passeio, de outras coisas, porque o homem não foi feito só para trabalhar, só para se esforçar, só para gastar energia, mas também para recuperar essa energia, né? E no sentido assim de gastar energia no sentido do trabalho, né? Mas gastar também a energia para recuperar depois de novo, junto com a família, passeando, tá? Então, quando você tem muito estresse, uma carga muito grande, né, no seu dia a dia de trabalho, isso é um problema. Outros fatores também que podem gerar a depressão, né, são fatores traumáticos. Eu acho que foi a minha culpa. Não, não acho. É a minha culpa. Da minha irmã ter falecido naquele acidente. Porque eu não devia ter chamado ela para estar em casa comigo. Será mesmo que é culpa dela? Mas a pessoa fica se culpando. Né?
ela pensa que, e ela fica com aquele remorso, com aquela culpa, e isso pode gerar também um quadro depressivo. Né? Quando a pessoa perde, né, essa referência, né, do que realmente é culpa dela ou não. Justamente pela dor, né, desse trauma que ela passa, e isso vai acompanhando ela, né, durante a vida, se não for resolvido. Olha só a importância da terapia nesse caso. Né? Olha só a importância desse movimento de se conhecer, né, para entender que isso não é culpa. Né? E na logoterapia, é interessante, na logoterapia isso é chamado de culpa inautêntica. É quando nós nos culpamos de coisas que nós não temos a liberdade de fazer aquilo, de escolher. Quando nós não conseguimos escolher, não é culpa nossa. Né? Então, mas a gente absorve essa culpa. Isso é chamado de culpa inautêntica. E isso é carregado como um segundo principal sintoma, né? O segundo principal que aparece, né? O sintoma que aparece na depressão. E o primeiro é aqueles pensamentos depreciativos. Quem já teve pensamentos depreciativos? Ah, eu não sirvo para nada. Ah, a vida não me dá nada. Olha, eu não sirvo para fazer aquilo. Ou até eu sou burro. Ah, eu não consigo aprender. Daí vem esses pensamentos depreciativos que acabam, né, nos enganando e ficando mais ainda deprimidos. Né? E outros fatores também que podem gerar depressão, né, são questões, né, que você mal resolvidas de você mesmo. Né? Questões que muitas vezes você se separa, né, ou na verdade o outro se separa de você e você fica. Nossa, por quê? Será que sou eu? Eu que sou errado? Eu que eu não sirvo para estar com ele e tal? E fica remoendo aquilo. E assim, não senta para entender qual que foi realmente a separação, porque muitas vezes foi uma briga que a pessoa foi embora. Né? Então, esse caso de não ter sentido naquilo, né, de você não encontrar sentido naquilo, né, pode te causar depressão. Sentido. A falta de sentido na vida pode te causar o vazio. Esse vazio aqui dentro de que a vida não tem mais sentido. Daí você pode entrar nesse processo depressivo também. E sabe como eu cheguei a toda essa conclusão? Claro, além da minha formação de psicoterapeuta, eu vivi isso na pele. E alguns anos atrás, eu tive esse início, na verdade eu tive mesmo, não é nem início, eu tive a depressão. Né? Eu pensava que era coisa da rotina. Estava muito cansado, não queria, não precisava. Né? Justamente isso que eu falei, eu não precisava procurar médico, eu não precisava procurar psicoterapia. Eu era cansado, a rotina muito pesada, e aí eu estava praticamente esgotado fisicamente, mentalmente, eu não conseguia raciocinar direito. Né? Eu me vi, né, um dia prostrado no sofá, sem praticamente conseguir levantar. Parece que a vida perdeu o sentido, né? Eu não tinha mais vontade de nada, eu não conseguia ter ânimo, energia para estar com a minha família. A minha filha vinha até mim para querer brincar e eu não tinha essa condição, né? E assim, quando, né, eu tive esse start de que realmente eu precisava, né, esse estalo que realmente eu precisava de ajuda e procurei um médico, olha, além de psicoterapia, além de exercícios físicos, eu precisei tomar não um só remédio psiquiátrico, remédio antidepressivo, mas dois remédios antidepressivos, que para cobrir as três partes, né, as três áreas, os três neurotransmissores que é responsável, né, por
quando há sua diminuição, é responsável pelo quadro depressivo, que é a serotonina, a noradrenalina e a dopamina. Eu tive que tomar esses 2 remédios para cobrir todo essas áreas, para que realmente eu pudesse melhorar, recuperar minha energia aos poucos. Mas a minha maior dor é não olhar para minha filha querer brincar comigo e eu não conseguir. Não é porque eu não queria, eu não conseguia. E muitas vezes com a minha esposa eu não tinha praticamente libido nenhum, sabe? Eu chegava tão cansado que queria dormir. E quantas vezes eu lembro que nós discutíamos, porque ela não entendia que quando eu não conseguia fazer, muitas vezes deixava a louça totalmente suja, acumulada na pia. Ela não conseguia entender o porquê que eu não fazia, que eu não ajudava. Mas com o tempo, eu mostrando para ela, né, que a depressão causa isso, o meu tratamento, tudo também que eu busquei estudar para melhorar, né, para aplicar em mim mesmo, técnicas naturais, a questão da meditação, enfim, ela pôde entender que realmente não é porque eu não queria, mas porque eu não conseguia. Tá, José, você falou, mas eu quero saber o seguinte: como eu posso então diferenciar isso, se eu tô com isso ou não? Gente, os primeiros sintomas foi até que eu disse anteriormente. Olha só, um desânimo, né, que você praticamente não quer fazer nada, falta de prazer nas coisas até que você gostava de fazer. Eu lembro que quando eu gostava muito de ir para academia, parei, eu não sentia nem vontade de sair de casa, né? Porque a depressão causa isso. Com essa inflamação, o cérebro entende que nós estamos doentes e nós instintivamente queremos nos isolar, né? Então, assim, uma das primeiros sintomas. Depois vem também alterações de sono. Muitas vezes você tem sono demais, né? Você não consegue, às vezes, você levanta já cansado, você também não descansa. Muitas vezes você dorme, antigamente você dormia, vamos supor, começava a dormir às 10 da noite e acordava às 6 da manhã, você passa a dormir às 10 da noite, acordar às 3 horas da manhã e não conseguir dormir mais. Tem essa alteração de sono. Do apetite também, você fica sem fome, né? Ou muitas vezes, quando há a depressão ansiosa, você começa a comer demais, mais do que deveria. Então, e também tem as questões das dores que eu falei para vocês anteriormente, e também a questão das questões de cólica e também uma queimação do nada. Se você não tem gastrite, se você não tem outro problema, aparecem umas queimações junto com esses outros sintomas que também é para ligar o sinal de alerta. Mas como melhorar, né? Como é que eu posso então, o que eu tenho que fazer, né? Qual que é o primeiro passo? Primeiro passo, gente, se você estiver no mínimo desconfiado disso, é procurar uma psicoterapia. Porque ali tem casos que quando estão leves ou quando estão no início, se resolvem só com a psicoterapia e com exercício físico. Não é necessário, muitas vezes, entrar com medicamento. Agora, isso piora com o tempo se você ficar deixando e você vai ficar achando que é da rotina. Numa psicoterapia, você vai compreender e também o psicoterapeuta vai entender se você precisa procurar também uma avaliação psiquiátrica, certo? Daí você vai ao psiquiatra, né, e ele vai avaliar se você precisa de remédio ou não. Mas a princípio procure essa psicoterapia, tá? Porque muitas vezes, muitos casos leves, né, ou em muitos casos que são, né, de início, estão iniciando, a psicoterapia é a primeira abordagem que a gente tem que adentrar. Mas até você procurar a psicoterapia ou o terapeuta, eu quero também te passar algumas estratégias que te ajudarão, que te auxiliarão nesse momento que você está. Não substitui a terapia, tá? É só um suporte para que você possa se sentir melhor. A cúrcuma. A cúrcuma é o nosso açafrão. É isso mesmo, aquele temperinho amarelo que você tem, que você gosta de temperar os alimentos, né?
Você toma uma colherzinha por dia, te dá uma disposição que você nem imagina. Você pode tomar ou com água mesmo, né? Eu na verdade não falo para você tomar com água, né? Se você quiser você pode tomar com uma vitamina, com suco, né? Ou até com uma comida que você goste. Uma outra estratégia e eu faço isso comigo também, né? E também é comprovado isso cientificamente, é quando você levantar de manhã, você tomar 500 ml de água. Por quê? Olha só, durante a noite nós não tomamos água. Então o corpo desidrata muito à noite. E quando você reidrata ele aumenta a sua disposição. O corpo, presta atenção gente, o corpo hidratado dá disposição, certo? Então nunca deixe de beber água, mas também tem essa estratégia pela manhã em jejum. Outra estratégia que eu quero falar para vocês aqui agora é ficar exposto ao sol da manhã, tá? Passe protetor, tá? Normalmente, e também não fique exposto ao sol mais intenso, né? Ao solzinho da manhã mesmo. Em que você olhe para o sol, claro, de olho fechado, senão né, pode fazer mal para a sua retina. Olhe para o sol e fique lá de 10 a 15 minutinhos. Por quê? As ondas do sol, ela tem mais ou menos 10 lumens e 10 mil lumens, né? E eles degradam o restante da melatonina, né, os restícios da melatonina que está né, no nosso corpo, né, que justamente faz com que a gente tenha aquela sonolência. Então, te ajuda a te despertar, tá? Uma outra estratégia também que você pode fazer junto com o sol que você está tomando, né, é também caminhar. Aproveite e caminhe. Caminhe pelo menos 15 minutinhos, de 15 a 20 minutinhos por dia. Você vai ver como vai melhorar demais também a sua disposição durante o dia, tá ok? Bom, gente, é isso que eu gostaria de passar para vocês, essas estratégias. Fique comigo aqui, se inscreva no canal, dê o seu like, tá bom? Que eu quero postar muitos outros vídeos para te ajudar a sair, para te ajudar a se sentir mais vivo, para te ajudar a reencontrar a vontade de viver a vida. Até mais!